Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Expressão Universitária da URI Erechim. O curso de administração da universidade, com mais de 40 anos de atuação, certamente é o que mais formou profissionais em toda a região. E muitos deles estão fazendo a diferença, seja como dirigentes ou mesmo empresários. E um dos temas mais relevantes dentro do curso é o de gestão pessoal e profissional. Por isso, nós convidamos o professor Júnior Luiz de Souza para analisar essa importante temática na formação humana. Bem-vindo, professor Júnior. Professor, o senhor que foi também coordenador do curso e hoje é coordenador da área de Ciências Sociais Aplicadas, que abrange também, além da administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis e direito. Qual a contribuição que a instituição deu às organizações e principalmente às pessoas que concluíram a graduação ou mesmo uma pós-graduação nessa área? Uma saudação especial a todos que nos assistem. Ademar, durante todos esses anos, a região do todo o Alto Uruguai e Credem Norte foi contemplada com profissionais de extrema qualidade para que todas as organizações tivessem os seus objetivos cumpridos. E é uma satisfação muito grande, principalmente nas formaturas, quando a gente encontra o pessoal que está formando, e mesmo aqueles que retornam à URI nas formaturas, que narram a trajetória deles nas mais diversas áreas, né, em toda a nossa região, no estado e até no país como um todo, né, pela formação extremamente sólida e focada nos valores da nossa universidade. Esse é um papel da própria universidade, né? Gerar competências para fazer o desenvolvimento regional. Exato. Principalmente a parte da gestão de pessoas, que hoje está tão em voga, e se fala muito em planejamento estratégico de gestão de pessoas, a universidade tem um papel importantíssimo. O que eu tenho observado no decorrer dos anos é que não só na área das sociais aplicadas, mas praticamente em todos os cursos que a URI oferece, muitos coordenadores eles estão entrando em contato com a área das sociais aplicadas para que as disciplinas, o conhecimento gerado no curso, ele também seja repassado para outros cursos, das áreas exatas, por exemplo, né? As engenharias hoje têm uma preocupação muito grande. Por ser uma área extremamente matemática e estatística, exata, só que o que a gente observa, principalmente nas pós-graduações de gestão de pessoas, alguns engenheiros que participam das pós-graduações. E eu tenho sempre a curiosidade, e claro, sabendo já onde vai dar a resposta, por que engenheiros, né, procuram pós-graduação de gestão de pessoas? Por quê? Porque tem que trabalhar com pessoas. Não é só a estatística, não é só os cálculos. Eles precisam gerenciar equipes, eles precisam conviver com grupos de pessoas com valores diferentes, em momentos profissionais diferentes, com seus objetivos e suas expectativas, né, completamente diferente. Então, gerenciar pessoas é um ato muito bonito, mas requer muito cuidado, porque as pessoas elas devem ser tratadas como pessoas e não como recursos, como uma máquina, como um computador, seja lá uma matéria-prima com a melhor qualidade que você possa oferecer, né? Professor Júnior, já que entramos nessa seara, então vamos dar uma pequena aula a respeito disso. O que é então fazer gestão? Como trabalhar com pessoas? Primeiro tem que gostar de gente. Tá? Uma pessoa que tem o seu... Todos nem todos têm esse perfil desenvolvido, né? Mas a beleza em trabalhar com pessoas, primeiro, e aí a universidade tem esse papel renovado, é preparar as pessoas para trabalhar com pessoas. Então, não resolve só ter a intuição. O que se precisa é todo o embasamento teórico e depois fazer com que esse conhecimento teórico, que se desenvolve muito bem dentro da universidade, ele seja aliado a se colocar na prática toda essa teoria. E também, a bibliografia hoje é muito vasta. Na administração se comenta dizer que tem muitas ferramentas possíveis a serem utilizadas na gestão, no planejamento estratégico de uma empresa. Mas o exato momento entre se servir de uma ferramenta ou outra é que essa estada, digamos assim, dentro da universidade,
prepara as pessoas para que elas tenham o tino, tenham a medida certa, o horário correto de se servir desta ou daquela. As pessoas, quando entram numa universidade ou quando concluem um curso de graduação, muitas vezes acham que estão prontas para os desafios, para o mercado de trabalho. Não é bem assim, né, professor? Essa realidade, ela está extinta. O que se tem hoje é o estudo continuado, ou seja, aprendermos durante toda a vida. Então, é claro que, por que estamos passando por essas dificuldades, até em nível de país? Quando nós observamos os países, por exemplo, Índia, China, os tigres asiáticos, por que eles estão tão bem, por que a economia está bem e o país está num crescimento acelerado? Pelo conhecimento. É inevitável, a passagem do sucesso e do crescimento de um país passa pela educação. E passando pela educação, nós precisamos um ensino básico forte, nós precisamos cursos técnicos fortes, a universidade fortalecida e também aqueles que vão para o mercado de trabalho terem a certeza. Mesmo estudando, a concorrência é enorme, porque muitas pessoas estão se preparando. E o mercado estando mais seletivo e tendo mais pessoas preparadas no mercado, é literalmente a lei de oferta e demanda, certo? O governo propiciando melhores condições faz com que a sociedade ela propicie melhores oportunidades. Mas não podemos esquecer, aqueles que vão para o mercado de trabalho precisa estar extremamente preparado, tanto teoricamente como na prática. Porque se eu tenho um excesso de pessoas preparadas, e as empresas também, elas cumprem o papel social delas, assim como as universidades, a própria igreja, a própria empresa em si, ela tem na sociedade o seu papel de propiciar oportunidades de trabalho, porque o trabalho literalmente ele dignifica a atividade humana, né? Então, esse papel entre processo seletivo do mercado, universidades, a própria sociedade equilibrando todo esse processo, as pessoas elas devem estar atentas que tem oportunidades, mas é necessário estar preparado. Mas além de estar preparado, uma coisa que eu tenho notado, por exemplo, depois mesmo extremamente qualificados, as pessoas querem permanecer próximo da sua família, da sua cidade, mas nem sempre as oportunidades boas estão do lado da gente. Às vezes precisam um sacrifício um pouquinho maior em buscar essas oportunidades, encontrar essas oportunidades fora daqui. Aí passa, claro, pela disponibilidade das pessoas. Mas, se eu tenho a oportunidade de me realizar profissionalmente saindo da minha cidade, como muitas pessoas fazem, de ser ponderada essa possibilidade. Até porque não necessariamente se precisa ficar uma quantidade de tempo longe. Mas tem se observado também muitas pessoas até saindo do Brasil. Saindo do país. Por quê? Pelas condições que a gente está passando, e aí entra de novo a questão do Brasil, a questão de segurança, a questão da saúde, a questão da educação, de qualidade, as possibilidades também, daqui a pouco elas estão mais restritas, então algumas pessoas optam por sair, né? Ou via Estados Unidos, eu tenho observado algumas pessoas indo em direção a Portugal, que também os países desenvolvidos da Europa eles estão passando já por uma recessão há muitos anos. E agora nós aqui estamos sentindo, principalmente nos jovens universitários, em contato, quando lá estive, e mesmo com brasileiros que vão para lá, se observa que os colegas, por exemplo, italianos, alemães, franceses, dificilmente os alunos das universidades, eles trabalham ou têm oportunidades de trabalho, tanto durante os seus cursos ou logo após a conclusão, a formatura, né? Uma realidade que no Brasil ainda tem muita oportunidade. O Brasil é um país que tem uma vasta gama de oportunidades, mas eu repito, a questão de inovar, de empreender, de ter o espírito de curiosidade e estudar os processos é fundamental no momento que a empresa vai escolher entre uma pessoa e outra. Não tem mais essa,
vem trabalhar que depois as coisas se acomodam. Não, os processos seletivos das empresas estão cada vez mais rigorosos. E eu costumo dizer, nas oportunidades que me são dadas, para as pessoas que coordenam os processos de recrutamento e seleção, a seguinte frase: sejam exigentes nas entradas das pessoas, depois tu não te incomoda. Até porque se a pessoa ela vem para dentro da empresa com as competências necessárias, depois, claro, é necessário um preparo, um treinamento específico, uma ambientação com a cultura da empresa, mas a rapidez com que essa pessoa vai te proporcionar para a empresa resultados e mesmo a melhoria que ela te traz para a ambiência da empresa é enorme. Então, se eu tenho uma quantidade de pessoas preparadas no mercado, as empresas sendo rigorosas nas entradas, os processos nas empresas, e aí se justifica melhores resultados com menos recursos. E o que se tem observado é a informatização dos processos, muitas máquinas começando a resolver os processos de forma informatizada, e aí aquelas pessoas que não estão preparadas, elas estão sendo deixadas à margem, ou não conseguem adentrar a esse grupo seleto de melhores condições de qualidade de vida e, obviamente, de salário e proporcionar a realização dos seus sonhos, né? Há pouco o senhor falou da problemática do nosso Brasil, do nosso país, que está passando por um período de turbulência, adaptações, países vizinhos também com problemas políticos, econômicos, com o nosso presidente fazendo algumas ameaças, enfim, fazendo algumas declarações polêmicas. Então, qual é a verdade de tudo isso? O país está passando por isso por ter tido ou está tendo problema de gestão também? Perfeita conclusão. A questão do planejamento estratégico, ele se enquadra perfeitamente ao poder público. Porque nós dependemos das decisões públicas. E tem mais uma situação também que é as variáveis incontroláveis. Na área sociais aplicadas se procura muito fazer uma leitura sistêmica, uma leitura de ambiência de todos os assim ditos atores que interferem no dia a dia das empresas. Então aí cita-se alguns importantes, por exemplo, os clientes, os concorrentes, os fornecedores. E mais distante um pouco, como macroambiência, tem um ator que se chama governo. Para as empresas, o governo, ele é uma variável incontrolável, porque a empresa não define os passos que o governo percorre. Em não tendo interferência nessa caminhada do governo e não tendo uma continuidade, as coisas ficam muito complicadas. Porque as empresas, ao mesmo tempo que elas precisam desenvolver o seu planejamento estratégico, se organizar internamente, ela tem essas variáveis externas que interferem significativamente no dia a dia da empresa. O governo, porque o governo dita as regras, não é? Os impostos, o que pode, o que não pode, se importa ou se exporta, se incentiva alguma área ou não. Então a empresa fica meio amarrada com um parceiro, não é? Que até um determinado momento pode ser parceiro das empresas, comprando produtos da empresa, mas às vezes esse descompasso, não é? E o atrapalho até de pessoas que são colocadas em cargos extremamente estratégicos do país sem o preparo, por uma questão de as ideologias, né? Então, falta então a gestão. Exato. De pensar no país e não só naquele momento de administração. Nós temos problemas sérios a serem resolvidos, né, Ademar? Até porque essa globalização ela trouxe muitas vantagens para todos os países. Mas aqueles que não estão organizados, aqueles que têm descontinuidade, aqueles que têm lideranças extremamente complexas de se entender o pensamento, né, as linhas para onde esses governos eles direcionam as suas atividades, dificulta muito a população. Então, outra situação que também preocupa muito é a questão dos analfabetos organizacionais informatizados. Então, é um conceito desenvolvido por mim, mas é interessante se pensar da seguinte forma, eu peço a todos que façam esse raciocínio.
A questão de hoje as crianças elas estão informatizadas, elas têm os seus tablets, os seus celulares, mas elas estão fissuradas por aquelas tecnologias. Apenas pela ferramenta. No exato momento que essas crianças elas crescem, então vamos pensar assim, uma criança hoje de 8 ou 10 anos que é extremamente informatizada e tal, ela vai crescer, ela vai ir para o mercado de trabalho. Mas o que eu tenho observado? Não está sendo desenvolvido nessas crianças, nesses adolescentes, e mesmo, pasmem, alguns que estão adentrando na universidade, na nossa área, nos nossos cursos, eles são extremamente informatizados. Mas eles não se preocupam, por exemplo, com melhoria nos relacionamentos. Eles não estão preocupados em espírito empreendedor. Eles não estão preocupados em trabalhar em grupo. Não é? Essa parte de social, na parte do terceiro setor, nesses detalhes que a informatização dos processos ela é inevitável. Mas hoje uma pessoa que tem a sua empregabilidade calcada só em ser extremamente informatizado, ele vai ter muita dificuldade. Porque o perfil é extremamente introspectivo, né? Sozinho, de jogos, é muito bom, é excelente. Então o que a gente tem observado também, alguns pais o que estão fazendo? Restringindo a utilização dos próprios celulares. Né? Que é uma tarefa extremamente difícil. Então, final de semana tu vai te relacionar com teus colegas, tu vai jogar bola, tu vai nadar, tu vai para cá e vai ter um tempo para os jogos, para o teu celular, não tem problema nenhum. E o que se tem observado? Nas próprias salas de aula, a gente tem observado também que os alunos que estão chegando, eles são extremamente informatizados. Mas essa dependência, essa fixação pelos equipamentos, né? Que na área social aplicada, nós precisamos do relacionamento com as pessoas. E aí chega a importância da gestão de pessoas. Porque uma empresa hoje não resolve ela ter dinheiro no caixa, ter máquinas, ter boa matéria-prima, ter uma estrutura física, uma sede bonita. Quem toca as empresas são as pessoas. Tanto as que estão dentro, até aquelas que vão ser clientes, parceiros. Então, o relacionamento humano ele não desaparece. O que ele está passando é um processo de sofrimento continuado, que a sociedade aos poucos está se dando conta. E observe, em alguns países do mundo antigo, no caso a Europa, eles estão restringindo o uso de celulares dentro da própria universidade e nas salas de aula. Então chegou, deixa de lado. Vamos agora prestar atenção nos colegas, vamos trocar energia, vamos conversar, vamos estudar, mas depois a gente vai para a informatização dos processos. O senhor, em parte, já está respondendo a minha próxima dúvida, próxima questão. Afinal de contas, em que momento a gente tem que assumir a nossa gestão pessoal para depois pensarmos no futuro? O que nós estamos acompanhando, Ademar, está sendo abreviado cada vez mais a necessidade do brasileiro daqui a pouco se afastar da escola e ir para o mercado de trabalho por uma necessidade, muitas vezes até de sobrevivência. Claro que tem que se levar em consideração também o que tem de atrativo hoje nas escolas. Então nós temos um problema sério na base, que aí entra a interferência do governo, pautando educação, saúde e segurança. Mas vamos pegar a educação. As escolas precisam ter atrativos para que essas crianças, que elas tenham um perfil completamente diferenciado do meu perfil enquanto criança, da geração que veio depois. Eles são de uma formatação diferente. Então a escola ela precisa fazer essa leitura, ela precisa ter atrativos que fixem as pessoas, as crianças, que elas gostem de ir para as escolas. Agora, quando não se tem, como eu citei anteriormente, que nem os países dos tigres asiáticos e China e o próprio Japão há muito tempo, regras extremamente fixas de ensino. As pessoas precisam primeiro se preparar nas escolas, nas universidades e depois para o mercado de trabalho. Mas o que acontece para nós? Não tem um atrativo na escola, se vai para o mercado de trabalho.
Quando tu vai para o mercado de trabalho sem estar preparado, tu literalmente, essa pessoa, ela está se condenando a passar a sua vida profissional restrita às piores oportunidades, por não ter preparo. Então, aqueles que têm a possibilidade de continuar o seu estudo, mesmo trabalhando, logo ali na frente as oportunidades, elas irão aparecer. E aí o mercado sendo extremamente seletivo, ele vai optar entre uma e outra, e aí aqueles, uma grande massa, fica marginalizada por ser deixada ao lado dos processos. E de quem é a culpa? Eu que não toquei a minha vida, eu que não fiz a gestão da minha carreira profissional, até pode ser, mas eu preciso uma orientação. E aí entra a interferência forte do governo, da escola, né? Então a gente tem observado as empresas, quando ela nota que essa deficiência ela fica muito aguçada e o governo não consegue, por exemplo, na questão do ensino, observem o peso que as empresas passam a ter. Algumas empresas começam a montar dentro das próprias empresas curso supletivo. Para quê? Para melhorar o discernimento dos seus colaboradores, porque logo na frente vem um desafio e aí ela tem que estar preparada, ela tem que ter discernimento, conhecimento para tratar aqueles processos. Mas se não tem o estudo e se não foi propiciado, a empresa assume em criar uma escolinha dentro da empresa. Se a empresa vê que a parte de transporte não funciona, o que ela faz? A empresa vai no caixa, pega dinheiro próprio, compra um ônibus e passa a transportar as pessoas. Se a empresa detecta que não tem benefícios implantados ou a saúde não está sendo gerenciada de uma forma correta pelo Estado, porque o que a empresa quer é que a gente não adoeça e vá trabalhar. Agora, se eu não tenho condições de ter uma saúde preventiva adequada, o que a empresa faz? Ela puxa do seu caixa de novo recursos e propicia um benefício. Por exemplo, ela paga um plano de saúde. Por quê? Quando precisa... Ou até um profissional médico, um profissional odontólogo. Então nós temos médicos vinculados às empresas, odontólogos, creche, transporte, plano de saúde. Alimentação. A alimentação é um fato... Fundamental também. Pensemos assim, ó, uma pessoa extremamente em condições de trabalho, motivada, mas com fome. O que acontece? Ela não vai render. Quando chega 2, 3 da tarde, ela está desmaiando. As empresas novamente se deram conta que não existe uma estrutura, muitas vezes a pessoa não tem uma estrutura familiar adequada, ao abrir a sua geladeira não tem alimentação, ela passa também a proporcionar um benefício que se chama um restaurante dentro da empresa. Então observem o peso que as empresas brasileiras elas estão tendo para ter pessoas em condições de competir num mercado globalizado. Porque nós estamos competindo com o mundo. Alguns diziam há um tempo atrás, a globalização é muito boa porque agora eu vou vender para o mundo inteiro. E eu dizia, concordo, só não te esqueça que teus clientes vão comprar do mundo inteiro também. E aí como é que faz? Aí começam as dificuldades, né? Então, Ademar, o que se precisa é repensar literalmente o Brasil. E repensando o Brasil, e aí vamos repensar as empresas, vamos repensar o ensino, e não aquilo que foi feito até agora está errado. Não, mas é um novo momento. Então as empresas, elas precisam, as suas práticas que foram de sucesso, Agora é um novo momento. Tem um exemplo que eu cito, que é, imagine um lago bonito, né, com seus peixes e tal, aí veio o período de seca. E o que aconteceu para as empresas? Secou o lago. E quando seca o lago, o que aparece? Muita sujeira, muito galho, muita árvore, muita coisa que tem que ser tirada. Então, já que baixou, então é a crise, é um momento difícil, é a globalização, é um novo momento que nós precisamos vivenciar, está seco esse lago. Vamos fazer uma limpeza e depois essa água pura ela vai começar a entrar de novo e aí a gente vai ter condições de tocar. Porque se não se fizer essa depuração, essa releitura de mercado, essa profissionalização da gestão,
ela é inevitável, tanto as pessoas físicas como as empresas vai ter um processo de sofrimento muito grande. Não será de um momento, de um ano para o outro que vai se resolver essa situação. Ela vai demorar. Já que vai ter um tempo mais a ser percorrido, por que não se trabalhar? Por que não se planejar? Para que isso aconteça de uma forma melhor. Professor Júnior, o nosso tempo terminou. Acredito que logo vamos fazer um programa, uma segunda edição desse programa, porque merecemos dar atenção. Quem sabe trazemos, e eu já fiz um desafio para o próprio coordenador de Ciências Contábeis, porque ele também faz algumas ações nas empresas, a convite das empresas, porque é uma outra preocupação também, desde cuidar do orçamento doméstico, que é outra grande preocupação das famílias. Professor Júnior, mais uma vez, nosso muito obrigado. Acredito que as suas informações foram relevantes, extremamente relevantes à nossa comunidade que está nos prestigiando semanalmente aqui no nosso programa Expressão Universitária. Grato pela sua vinda e as suas palavras no nosso programa. Eu agradeço, Ademar, e como recado final eu repasso a seguinte frase. Nós precisamos, enquanto pessoa física, ter as rédeas, a rédea da minha vida profissional. Não se pode deixar que alguém decida pela gente, mas ela passa, ter as rédeas da minha vida profissional, ela passa pelo conhecimento, pelo estudo. Esta é a moeda que está sendo muito valorizada, o capital intelectual. Enquanto eu tenho conhecimento, a minha empregabilidade ela é aumentada de uma forma significativa. Obrigado mais uma vez, professor. A você aí em casa que sempre nos prestigia todas as semanas. Grato pela sua atenção. Até a semana que vem.